A Deus seja a honra e a glória. Bom dia a todos, paz e graça. Eu quero convidar vocês a nós continuarmos estudando sobre o tema da salvação de Deus. Hoje o tema será salvação, o reino de Deus em nós. O reino de Deus em nós. O texto básico é Samuel, segundo livro de Samuel, mas eu preciso dar uma olhada com você num texto de Romanos, no capítulo 5, e você vai já entender por quê, que o tema de Samuel é o reino. E o tema de Romanos capítulo 5 é o reinado de Deus em nós, por meio de Jesus Cristo. Já que eu vou falar do reino de Davi, nos capítulos de Samuel, e Samuel tem uma mensagem de salvação, vamos imaginar o seguinte, que toda a Bíblia tem a mensagem salvadora de Deus. E Paulo diz que tudo que foi escrito e foi escrito e preservado para o nosso ensino. E o grande projeto de Deus é a salvação. E agora nós estamos numa fase que é do reino. E a fase do reino de Davi tem uma simbologia muito forte para mostrar do reinado de Cristo em nossas vidas. Por isso que eu chamo a atenção de você, para que você abra comigo em Romanos 5, antes de nós entrarmos em Samuel. O capítulo 5 de Romanos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O reinado de Cristo na minha vida e na sua vida precisa ser um reinado de paz. Lembra que quando em Isaías, no capítulo 9, diz que o reino está sobre os seus ombros, para que aumente o seu governo e venha paz sem fim. Veja, há uma linguagem de paz no reino de Cristo, profetizado por Isaías. Quando eu leio, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, o reinado de paz. E quando você vai encontrar Samuel, você vai ver que no segundo livro de Samuel, Deus começa a trazer paz à medida que aumenta o governo de Davi. É um governo ainda de conflito, mas é um conflito que vai ganhando uma dimensão de governo que vai dominando e vai aumentando a paz, né? O que isso significa para nós na vida espiritual? Eu penso que aqui tem uma mensagem muito ligada. Cristo é aquele que nos traz a paz. Isaías diz que aumente o governo dele para que venha a paz. E Samuel fala do governo de Davi, que é um símbolo do governo de Cristo, que é o reino segundo o coração de Deus. E o reino segundo o coração de Deus em nós é o reinado de Cristo. Você tem que pensar a sua vida como um reino, né? Quem reina no seu reino? Ou você vai ter o seu egoísmo reinando, a carne reinando, os desencontros humanos reinando, o pecado reinando, o mundo reinando, as neuroses reinando, ou Cristo reinando. O governo de Cristo é um governo de conquista que gera paz. Então, essa é a mensagem de salvação que nós queremos trazer, a salvação como o reino em nós. Continuando em Romanos 5, você verá, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus.
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Aqui é um alvo que também você vai observar ligado ao livro de Samuel. Mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Interessante que há paz, mas também há lutas. Há tribulações. A tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja, há uma relação do governo de Cristo, da paz de Cristo, com o derramar do Espírito Santo em nós. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Interessante, se nós éramos fracos, então em Cristo nós somos fortes, né? Isso é um ponto bem legal para você captar. Éramos fracos, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui está dizendo algo muito interessante. Cristo, que é o nosso Rei, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais. Eu quero que você pegue a palavra muito mais. Se você não valendo nada, sendo condenada ao inferno, Cristo deu a vida a você, agora, logo, muito mais. Agora, olha um agora aqui. Muito mais agora. Agora, não lá no céu. Agora. Sendo justificados pelo seu sangue, você não é justificado pelo que você fez ou não fez, mas pelo sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, olha de novo, muito mais. Quer dizer, se você foi reconciliado com Deus, pela morte de Cristo, você sendo um terrível pecador, condenado ao inferno, muito mais, estando já, aqui tem um já reconciliado. Você não será reconciliado no céu, você já está reconciliado, seremos salvos pela sua vida, né? Seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, né? Recebemos, aqui diz, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Interessante que, se você for um pouco além, você verá que o texto diz que nós estamos reinando por meio de Jesus Cristo. O versículo 17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais o que recebem em abundância da graça e dom de justiça reinarão em vida. Olha a expressão, reinarão em vida, porque muita gente acha que nós vamos reinar lá no futuro. Vamos reinar na eternidade, vamos reinar no reino, vamos, com Cristo. Mas o texto diz mais ainda, versículo 17, reinarão em vida, por meio de um só,
a saber, Jesus Cristo. Reinarão em vida. Esse reinarão em vida significa que a salvação é o reino de Deus em nós e o reino de Cristo na sua vida. Você já está reinando em vida por meio de Jesus Cristo. E reino é autoridade. Reino é força. Reino é vitória. Agora, eu quero saber, reinar sobre o quê? Não é mandar nas pessoas. O lugar mais difícil de você reinar é em você mesmo. E o texto está dizendo que você é um território de reino. Há áreas na sua vida que você precisa reinar por meio de Jesus Cristo. É isso que o texto está dizendo, reinarão por meio de Jesus Cristo. Tem lugares difíceis de reinar, ou não? Por exemplo, você tem dificuldade de reinar sobre a língua? Tem ou não? Você consegue reinar sobre a língua? A Bíblia diz que quem reina sobre a língua é mais poderoso, é mais fácil reinar numa cidade que reinar sobre o seu próprio espírito. Reinar no que você fala. E reinar no pensamento. E reinar nas emoções. E reinar nos instintos. E reinar no dinheiro. Tem gente que não consegue reinar nem no dinheiro. E reinar nas imaginações. Bem, você já viu que tem um território todo para reinar por meio de Jesus Cristo. Então aí você pega o texto de Samuel e você vê que o reino como a Bíblia ela é muito, tem uma metáfora aqui do reino para falar desse andar no meio da vitória. Então, quando eu pego Samuel, eu vejo o quê? Eu vejo o reinado de Davi. E o segundo Samuel é um reino que vai se expandindo. Se você olhar bem, Davi reinou sobre Judá, mas ele não reinava sobre Israel ainda. Ele leva um tempo para trazer o reino, né? Se coloca de 5 a 7 anos, mais ou menos, esse período, que ele vai ganhando o governo completo e total. E ele é um homem de conquista. E todo o livro de Samuel é para mostrar essa dimensão de Davi assumindo o governo, assumindo o reino. Ele agora vai aparecer aqui que Saul morre e começa o reinado de Davi. E é um reinado progressivo. E interessante que isso é para mostrar para nós uma lição de que nós temos que aprender com as lições da vida de Davi. Vou dizer de novo, nós temos que aprender com as lições da vida de Davi para falar da nossa vida espiritual. Nós vamos pegar essa história de Davi com uma parábola, podemos dizer assim, para dizer como é a minha vida com Deus, aprendendo as lições da vida de Davi. E você vai ver que Davi foi um progresso tremendo, mas tem algo muito importante na vida de Davi. Davi é um adorador. E Davi é um homem, segundo o coração de Deus, não porque ele é perfeito, mas porque ele é alguém que coloca Deus em primeiro lugar sempre. Davi tem tantos erros, a vida dele é tão complicada, e Deus coloca a história de Davi. Se Davi tivesse aqui hoje, ele ia me mandar tirar umas páginas da Bíblia, porque ele diz, olha, eu queria que nunca ninguém lesse o que eu fiz. Mas Deus preserva isso.
para dizer para eu e você que todos nós podemos, como Davi, chegar a um ponto de viver e Deus olhar e dizer: encontrei alguém segundo o meu coração. E tanto que, quando você vai em Atos tem um texto tão tremendo, diz assim: tendo Davi servido a Deus na sua própria geração, descansou. E servindo a Deus conforme a vontade de Deus. Quer dizer, o epitáfio de Davi é muito bonito. Tendo servido a Deus de acordo com a sua vontade, na sua própria geração. Esse é um epitáfio tremendo. Tem um filósofo brasileiro que escreveu um livro bem interessante, Antes que Venha o Epitáfio. O Sérgio Cordella, Antes que Venha o Epitáfio. O que você vai fazer antes que venha o epitáfio? O de Davi é bonito. Então, eu e você temos que entender que o reino de Cristo está aqui alguém que viveu para a glória de Deus. Alguém que viveu uma vida cheia do Espírito Santo. Qual é o epitáfio? Este homem, esta mulher, viveu para Deus. Ninguém quer ter aquele epitáfio aqui: foi tarde. Ainda bem. Qual é o teu epitáfio? Esse filósofo estava lá no Jô Soares. Jô Soares falou do epitáfio. Ele disse que no dele ele quer escrever assim: fim magro. Já fez a piada. É os outros que fazem, né? O que vai escrever no teu? Deus tem uma palavra para cada um de nós sobre o reino. Uma vez eu ouvi uma mensagem sobre isso. Eu estou apontando isso porque eu estou falando de salvação, do reinado de Deus em nós, olhando para Romanos e olhando para Samuel, olhando para Isaías. Porque se há uma preocupação, ou uma ocupação, não diria preocupação, que eu e você temos que ter, é esse progresso de salvação. Nosso tema é salvação. Eu tenho dito a você que salvação, veja, justificados já estamos, mas o texto vai além, diz: reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Quer dizer, há um progresso de reinado. E Paulo também escreve: confirmai a vossa salvação. Isto é, a salvação é um progredir. Jesus diz assim: aprendei de mim. Então, esses estudos de manhã que nós estamos dando foco, é para mostrar para nós que há algo alcançado, agora já, e há algo ainda não, que está vindo. E nós temos que estar sendo salvos a cada manhã. Você lembra que eu disse a vocês que a misericórdia do Senhor é a causa de nós sermos consumidos, e a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Se a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, é porque eu preciso dela a cada manhã, concordam? Porque eu preciso de ser alcançado por Deus cada manhã. Eu preciso ser perdoado cada manhã. E se cada manhã eu não for alcançado pela misericórdia de Deus, eu vou piorar cada manhã. Então eu posso ser melhorado cada manhã pela misericórdia de Deus. Então eu precisaria aprender uma coisa: já que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, eu preciso me entregar à misericórdia de Deus cada manhã também. Então você deveria acordar Deus se entregando à misericórdia de Deus, aos braços de Deus, se entregando a Cristo. Então, a vida de Davi era uma luta diária.
essa luta diária de Davi, para que o reino pudesse expressar o reinado de Deus. Gente, isso é belíssimo. O reinado de Deus, o governo de Deus dominando as nossas vidas. Ontem eu dei uma aula sui generis na universidade, para os alunos de teologia, uma aula que é chamada Tópico Especial. Eu resolvi pegar a vida de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, ele é existe um livro escrito por ele, que são palestras que ele deu nos Estados Unidos. Esse homem morreu em 1920. Vocês terem a ideia de quem foi Abraham Kuyper, é o seguinte: se você for à Holanda, uma das ruas mais importantes de Amsterdã é a Avenida Abraham Kuyper. Gente, esse homem tomou uma posição. A posição dele é o seguinte: que a mensagem gloriosa do Evangelho, que a transformação do reino de Deus, marque a sua nação e o seu país. E ele pegou os princípios da reforma, os princípios de um calvinismo bem forte de Genebra, e aplicou no país. Bem, ele se tornou, só para dizer para vocês, ministro. Se tornou primeiro-ministro da Holanda. Ele fundou a universidade onde eu estudei, a Free University, Universidade Livre de Amsterdã, uma universidade que diz: aqui a palavra de Deus tem prioridade. Vocês podem crer na teoria da evolução quem quiser, mas aqui só dá aula quem crê que Deus é o Criador do universo. Nunca uma tese será defendida aqui que não afirme que Cristo é Senhor. 35 mil alunos. É fundamental a palavra de Deus. Quando eu terminei o doutorado, eles levantam e dizem: essa universidade lhe dá o título de doutor, e isso nós fazemos para a honra e para a glória de Deus. Termina desse jeito. Todo, pode ser medicina, engenharia, ciência, qualquer coisa. Esse homem marca um país. E hoje, quando se estuda, é o seguinte: a história da Holanda não pode ser contada como Estado, como nação, como progresso, sem a vida de Abraham Kuyper. Está lá, faz parte da história. Vocês querem saber como que é a Holanda? Os policiais não têm armas. E as cadeias não têm preso. Sabe o que eles fazem? Eles alugam as penitenciárias para os países vizinhos para mandar os presos para cá. Eles ganham dinheiro com as penitenciárias. Eu li lá no jornal uma cidade que a polícia estava reclamando que passou um ano inteiro sem ter uma única ocorrência policial, nem uma, no ano inteiro. Que nem nós. Agora, qual o segredo disso? Reino. Tem 1000 erros lá. A turma fala de umas coisinhas que eles têm lá, é verdade. Gente, mas esse outro lado, que é a marca da reforma ali dentro, você vê dia a dia. Faz 100 anos, hein? Ele já morreu, vai fazer 100 anos daqui a pouco. Não mudou. Não mudou. O dia que vocês quiserem ler um negócio, fala: Senhor, faz isso nesse meu país, me dá um político desse, só um desse, um homem desse, alterava um país. Senhor, me dá um homem desse para o meu país. Você fica... é bom que você ora direito. Você ora direito. Leia uma hora que vocês puderem o livro Calvinismo, que é ele escrevendo sobre a vida dele lá. Então é impressionante isso.
Por quê? Porque é o trazer o governo de Deus. É trazer o governo de Deus como um exemplo. Agora, isso começa nas nossas vidas. Eu, quando vejo a televisão, o único texto que eu lembro na Bíblia é este: o mundo jaz do maligno. Mas a oração que Jesus me manda orar é: venha o teu reino. Os cristãos, sejam católicos ou protestantes, têm orado: venha o teu reino. São séculos de oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, quando eu estou falando de salvação, você já tem que dizer: Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre o meu corpo. Eu vou além, já digo assim: venha sobre minhas células, sobre meus neurônios. Eu não quero que nenhum único neurônio não seja guiado e governado por Cristo. Traz tua saúde nos meus neurônios. Essa aula de manhã hoje é uma terapia, né? Quer dizer, todo o nosso ser sob o governo de Cristo. Porque o texto me diz: reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Reina no meu lar. Reina no casamento. Jovens que estão aqui que não se casaram ainda, ore para que Deus traga um casamento para você que seja para a glória de Deus e seja um casamento sob o reinado de Deus, o reinado de Cristo. Para que os seus filhos sejam abençoados sob o reinado de Cristo. Reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Reinando na vida intelectual. Você vai ler, se um dia você ler um livro desse do Abraham Kuyper, você fica impressionado. Ele fala sobre o reinado, o governo de Deus no intelecto, na ciência, o governo de Deus nas artes, o governo de Deus na política, esse governo de Deus na ciência. Ele falou: puxa vida, e agora? O governo de Deus é em nós. Ele coloca o mundo cristão, o princípio da reforma, como estilo de vida, um jeito de viver, e que deve se implantar na nação, porque funciona. Bem, é isso que Davi fez. Davi quis trazer o governo de Deus para o país. Então, quando você lê os Salmos de Davi, é impressionante quando ele vai dizer: assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cara via as montanhas e via Deus protegendo o povo. Ele transformava a crise em vitória. Se um exército me cercar, o meu coração não se atemorizará. Gente, é incrível, cara. Ainda que a terra escape do meio dos vales, desapareça, ele firma em Deus. Quer dizer, depois nós vamos ver isso nos Salmos, né? Acho que o Salmo vou ficar um tempão aqui, para a gente ver a salvação nos Salmos, porque é o resultado que estamos vendo aqui em Samuel. Veja que Davi vai terminar com uma oração tremenda. Até a gente diz que, no final, eu já disse isso na outra vez, que o primeiro e segundo Samuel, para o povo de Israel, é um livro só, que começa com a oração de Ana e termina com a oração de Davi, né? Para dizer que a oração abraça, né, esses livros. Bem,
O livro se divide em 4 partes. Você vai ver que do capítulo 1 ao 5, tem o Davi começando o reinado, como rei apenas sobre a tribo de Judá, e somente depois que é coroado o rei de todas as 12 tribos, daí incluindo Judá e Israel. Então, muitas vezes você diz, mas eu estou reinando sobre uma área só da minha vida. Muitas vezes se começa em Judá, né? Vamos pensar que Judá é a sua vida espiritual. A sua vida, não, eu quero seguir a Deus, eu quero seguir a Cristo. Então, o seu espírito, o seu coração, eu dei meu coração a Cristo, eu creio em Cristo como Salvador pessoal, né? Então, eu diria para você que você já está reinando em Judá, certo? Ao reinado de Cristo em Judá. Mas as outras 12 tribos ainda não estão sob o governo do reinado de Davi. Quer dizer, outras áreas da sua vida não estão ainda reinando. E onde não tem reino, muitas vezes tem muita guerra, muita batalha e falta paz. Por exemplo, quantos de nós, se você falar, você crê em Cristo como Salvador, eu creio em Cristo como Salvador, mas assenta uma inquietação na alma e as emoções, não tem paz, guerreia cada dia. Então, Israel ainda não foi dominado, só Judá. Quantos de nós ainda temos tantas lutas nos pensamentos, né? Guerras, nas emoções. Gente, eu vejo pessoas que passam 10, 20, 30, 40, 50 anos sem um progredir espiritual. Áreas que Cristo não colocou a sua bandeira de vitória ainda. Né? E é isso que é a nossa vida, e nós temos que nos ajudar uns aos outros. Por isso que nós precisamos da palavra. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, do capítulo 6 ao 10. Você vai ver que agora ele reina. Do capítulo 6 ao 10, há um destaque no adorar e na vitória. E 2 palavras andam juntas aí nesses capítulos, adoração e vitória, adoração e vitória. Creio que aqui está um princípio para nós, em que nós vamos aprendendo a ter vitória e adorar a Deus pelas conquistas. Eu quero dizer a você que vida cristã é um progredir, é um avançar. Por isso que esses capítulos, veja que no capítulo 5 ele é ungido rei. E agora Davi traz a arca para Jerusalém. Né? Claro que ele comete um erro, né? Aqui tem um erro para a gente corrigir Davi, né? Davi, ele faz a coisa errada, porque ele faz a coisa do seu jeito. Davi tem que aprender uma lição. Você tem que fazer as coisas do jeito de Deus. Ele pega a arca, bota num carro de boi, e os bois dão, né, com o burro na água, né, seria com os bois na água, e bate num lugar lá e vira, alguém vai lá segurar e acontece uma tragédia. Né? Lembra dessa história? E acaba morrendo alguns ali. Davi ficou frustrado, ele está tentando ajudar as coisas, fazer a arca de Deus voltar para Jerusalém. Ele vai embora chateado com isso, e ele pega a arca e acha uma casa de um povo de Israel e diz, dá para ficar aí, e guarda a arca lá, e vai embora frustrado. Está frustrado com aquilo. E aí coloca na casa de Obed, lembra? No capítulo 6, no versículo 12, então, avisaram Davi dizendo, o Senhor abençoa a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Davi ficou até assustado, disse, o que aconteceu? Olha, aquela casa que você deixou a arca, deu tudo certo, agora estão abençoados, a bênção de Deus se encheu a casa e a vida dele está o melhor possível. Davi ouve aquele testemunho e fala, o que foi que eu fiz?
né? É muito interessante. Eu fico impressionado com isso. Essa história da arca é um princípio de adoração. É um princípio da presença de Deus para Israel. Então é como se dissesse assim, a arca foi para uma casa de Obed-edom, foi a presença de Deus lá, aí Deus abençoou tudo. O que quer dizer isso para nós? Quer dizer isso para nós que nós precisamos trazer a glória da presença de Deus para dentro das nossas casas. Porque a arca é um princípio de adoração a Deus. E aqui, Davi agora vai tirar a arca e trazer essa arca. Por que ele fez errado? Porque lá em Levítico diz que só pode carregar a arca os levitas. Os levitas é que tem que pegar e levar. E o cara pegou e botou num carro de boi. Vamos facilitar, vamos fazer do nosso jeito, vamos dar um jeitinho. Não era jeitinho brasileiro, não, era jeitinho de Davi, né? Vamos fazer do nosso jeito mesmo. Botou, vai mais rápido na carro de boi. Para que tem que fazer os levitas carregando? Porque ele não seguiu o critério de Deus na adoração. Quem é que carrega a adoração? Então, é muito importante, eu e você, entendermos isso. Nós temos que aprender o critério de Deus, o governo de Deus. E aí que Davi faz um lugar e coloca, e ele dança, e aqui ele começa a dançar diante da presença de Deus, e ele adora Deus. Aí a esposa dele, Davi abençoa a sua casa, versículo 20. Mical, filho de Saul, saiu ao encontro com ele e disse que bela figura fez o rei de Israel. Por quê? Porque ele começou a dançar. Você está dançando. Oh, gente, que crítica feia. Olha só, dizer para ele assim, você não tem vergonha na cara, não? Você parece um vadio qualquer. Chama o marido de vadio. Você viu isso aqui? Ó, versículo 20. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim antes que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Sabe o que ela disse? A resposta dele foi muito clara, olha, Deus me chamou, Deus me escolheu e eu adoro a Ele. Deus é minha prioridade. E aqui ele estava dando uma palavra. E ele disse, e ainda mais desprezível, me farei e me humilharei aos meus olhos. E ele aceita essa honra. E Mical, por causa disso, não teve filhos. Gente, o reino é um reino de vitória. E agora Deus faz uma aliança no capítulo 7 com Davi. E Davi faz o que? Adora. Ações de graças. Olha só como que ele adora. Gente, é impressionante. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo 7, só para vocês verem. Então entrou Davi, versículo 18, na casa do Senhor, e ficou perante ele e disse, quem sou eu, Senhor Deus? Olha, ele já começa com humildade. É o rei. E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo, para tempos distantes. Isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderei dizer, Davi, pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus, por causa da tua palavra e segundo o teu coração,
fizeste toda esta grandeza, dando a conhecer a teu servo. Portanto, grandiosíssimos és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Senhor Deus, foste resgatar para o teu povo e para fazer a ti mesmo um nome e fazer a teu povo esta grande e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo que tu resgataste no Egito, desterrando as nações de seus deuses, estabeleceste o teu povo Israel por teu povo para sempre. Tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da tua casa, confirma-a para sempre, faze como falaste. Olha que expressão, faze, Senhor, como falaste. Você já orou assim? Senhor, tu tens prometido coisas maravilhosas aos teus filhos, sobre a minha vida, sobre minha casa. Faze como falaste. Faze, Senhor, na minha vida como falaste. Faze no meu lar como falaste. Faze na igreja como falaste. Que coisa tremenda. Que oração, gente. Faze como falaste. Isto é salvação. Veja, ele está trazendo a glória do governo de Deus sobre a terra. A oração dele é a oração do reino. Faze como falaste. Faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, diga-se. 2 pontos. O Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Estabelece a minha família diante de ti, Senhor. Que oração. Faz ela hoje. Estabelece a minha família diante de ti, estabelece meus filhos diante de ti. Estabelece as próximas gerações diante de ti e faz o que falaste. Veja, isso é o reino. Isso é salvação integral. Ele busca o reinado de Deus sobre a terra de Israel, mas ele busca o reinado de Deus sobre a sua família, como chefe. E ele busca que isso seja uma verdade confirmada. Pois tu, ó Senhor, dos exércitos, Deus de Israel, fizeste do teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer esta oração. Agora, pois, o Senhor Deus, tu mesmo é Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. O reinado de Deus em casa. Ele vai reinar, você vê, sobre Judá, sobre Israel, mas ele invoca o governo de Deus para que ele possa ter uma casa que reina, uma casa abençoada, para sempre. Para sempre. E aí você tem algo surpreendente, né? A oração de Davi, ela tem uma dimensão infinita, porque é uma oração em Deus. Então, a oração ganha uma extensão de séculos. Então, o reinado de Deus é um reinado sobre o tempo. É um reinado sobre a história. É um reinado que gera memórias futuras.
Olha o que eu disse, memórias futuras. Você imagina o medo que muitos pais têm em relação aos seus filhos, os seus netos, as próximas gerações. Aqui acaba o medo. Porque você está invocando a vitória de Deus sobre o lar, sobre a bênção, sobre a vitória. Por isso que nós temos que ensinar nossos filhos e nossos netos também a invocar esta palavra de Deus sobre todos nós. Irmãos, muitas vezes nós não aproveitamos umas riquezas que nós temos em casa, por exemplo, que é ter a oração dos nossos filhos nos abençoando. Fala a verdade, tem alguém que ama você mais do que seus filhos? Você imagina uma criança, um filho abençoando o pai e a mãe? Você acha que eu perco essa chance? Você imagina eu chegar para o Davi, com 6 anos, Davi vem aqui, ora pelo vô. É demais. É demais. Ele bota a mão em mim, ele ora. Se eu estiver meio doente, já era. Porque ele crê. E eu sei que ele me ama. Né? Essa semana foi uma semana que a mãe e o pai deles fizeram aniversário, e ele veio ficar conosco para eles jantarem juntos e tal. Ele vem aqui, vamos orar juntos. Você vai orar pelo seu pai e pela sua mãe. Sabia que hoje eles estão fazendo aniversário de casamento? Quanto que você quer que eles se amem cada vez mais? Aí comecei a dialogar com ele. Ele disse, agora você vai orar por eles. Ele parou de fazer tudo que tem para priorizar, orar pelo pai e pela mãe. Então você não pode perder essas chances, essas oportunidades. Eu não sei se depois ele falou para o pai e para a mãe que ele orou por eles, pelo casamento deles. Porque se tem alguém que interessa para que o casamento seja abençoado do pai e da mãe, é ele. Mais do que qualquer outra pessoa. Então não perca a chance. Se tiver um neto, eu não vou estar aqui. Você acha que ele vai lembrar ou não? Você acha que ele vai fazer isso também ou não? Eu não apenas fiz uma oração com ele, eu plantei nele uma semente que pode, daqui 50 anos, acontecer de novo. E depois 50 de novo. E depois 50 de novo. Eu posso ter feito um ato, gente, em 5 minutos, que vai durar quantos séculos? Deu para entender o que estou colocando para você? No reino de Deus, quando Cristo reina, é a semente que multiplica. Eu diria aos pais aqui presentes, reúne com seus filhos para orar por eles, mas também para eles orar por você. Dá a eles sentido de reino, de governo. Os netos, a mesma coisa. Então, salvação, para mim, quando eu estou vendo isso aqui, Davi orando desse jeito, e olha, chega no 8, diversas vitórias de Davi. Por quê? Porque a nossa vida, ele ora, vitória, ora, vitória, ora, vitória. Ele tem, se você diria, eu diria, Davi tem oração com adoração, vitória, guerra. É um homem de oração e um homem de guerra. E este homem, no capítulo 9, a bondade de Davi para com os filhos de Jonatas. Ele é capaz de honrar as pessoas. Honrar os que caminharam com ele. Só que Davi também, o texto vai aparecer as lutas, os problemas, as dificuldades, e assim é. Do capítulo 11 ao capítulo 20, é a parte de guerra com ele mesmo.
Porque ele está reinando sobre Israel, mas tem um problema, Davi não consegue reinar sobre ele ainda. Ele não consegue reinar sobre as tentações. Do 11 ao 20, gente, você tem o registro das falhas de Davi e do perdão de Deus e dos resultados disso na sua vida. Então, vai até o capítulo 20, batalha, batalha, batalha. E do capítulo 20 até o final, você tem o quê? Você tem o apêndice, as grandes lições importantes que ficaram, né? Do capítulo 20 em diante. E aí tem os gigantes, né, que foram derrotados. É tão interessante ele vencendo os gigantes, né? Ele precisou pegar um gigante uma vez e depois teve mais gigantes, né? No capítulo 21 é interessante, parece um gigantão aqui tão grande que eles tinham até dedo demais, né? Davi não matou só Golias, depois ele pegou uma família toda de gigantes e acabou com eles lá no capítulo 20, né? Já dizia que eram os 4 irmãos lá do parente do Golias, por isso que ele tinha 5 pedras, porque apareceu mais 4 aqui, né? Olha só, versículo 20, capítulo 21, capítulo 21. Houve ainda outra peleja, este foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também ele descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonas, filhos de Simeia, tal. Esses 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Quer dizer, ele matou, foi 5 gigantes, né? 1 mais 4. Por isso que ele tinha que ter 5 pedras. A ideia é mais para você ver a metáfora, né? Ele era vencedor. Muito bem, capítulo 22, você tem o cântico de Davi. Aí, com o cântico de Davi, ele canta a glória de Deus. Aí as últimas palavras de Davi, aí ele honra também os seus gigantes. Este homem, ele era capaz de honrar a Deus e honrar a sua equipe que trabalhava com eles. Eu acho tão maravilhoso esse texto dos valentes de Davi, porque mostra que eles efetuaram um livramento, uma vida de vitória. Eu gostaria até de ler esse texto para vocês verem como é bonito. Versículo 8 do capítulo 23, são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Besebete, filho de Quemone, o principal de 3. Este brandiu a sua espada contra 800, os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já havia retirado os filhos de Israel, e ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento. É tão interessante que eu vejo aqui, ele tem companheiros, gente que é capaz de lutar por ele até que a espada pegue na sua mão, quer dizer, gente que não desiste, gente de vitória. Então eu fico impressionado com essa liderança de Davi. Davi é um homem que está tão apegado a Deus, e porque ele está apegado a Deus, ele traz sobre ele uma força tremenda, e Deus trouxe livramento. Observe que sempre Deus traz livramento. Deus trouxe livramento o tempo todo. E o que me impressiona quando eu estou lendo esse texto é para mostrar
o centro do coração de Davi. Davi tem esses gigantes, esses homens poderosos em Deus, esses caras que são capazes de morrer por ele. Mas olha o que acontece, é isso que eu quero chamar a atenção. Versículo 14, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Ele está assim parado e dá uma suspirada e diz: que sede, como eu gostaria de beber água do poço de Belém. Só que entre onde eles estão e o poço de Belém está o exército. Você imaginou? Um exército. E então aqueles 3 valentes, o que fizeram? Romperam o acampamento dos filisteus, foram lá do lado de lá, passaram no meio do exército à noite, correram risco de vida, não? Quem pode atravessar o deserto? E vai lá e tiraram água do poço junto à porta de Belém. Que esses caras são loucos ou são corajosos mesmo? E tomaram-no e a levaram a Davi. Olha que honra. Fizeram isso, gente, para pegar água e trouxeram para Davi. Ele não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. Ele adorou com a água e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo da sua vida? De maneira que não quis beber. Gente, só Deus merece isso. Eu não mereço que 3 homens deem a sua vida por mim, Davi disse, mas Deus merece. Então essa água, Senhor, o Senhor bebe, e ofereceu a Deus. Veja que espírito de adoração tem esse homem. Aqui está o segredo do reino. Quer dizer, Deus reina sobre ele a tal ponto que ele não aceita nem a honrar, a glória humana. Ele tudo é Deus. Tudo para a honra, tudo para a glória e tudo para o louvor de Deus. Queridos, esta é uma mensagem maravilhosa. O reinado tem a ver com uma vida de adoração. Então vamos pensar o seguinte: a cada um de nós, vamos terminar com isso, é oferecido um reino. Assim como a Davi foi oferecido um reino. O reino é o reino da sua própria vida. Há inimigos que ameaçam de fora, certo? Certo. Mas há inimigos que ameaçam de dentro, certo? Certo. Os reis de Israel nunca foram capazes de livrar-se totalmente dos filisteus, dos amonistas, dos jebuseus, dos perizeus e todos os outros eus, né? Mas nós também estamos cheios de eus dentro de nós, sabia? Que precisa ser vencido. Eles foram uma imagem para nós que é de inimigos internos, que tentam minar o domínio de Deus, né? Quantos de nós estamos precisando vencer quantas das nossas coisas, da nossa história, dos nossos problemas? E agora eu fico pensando, quais são estas coisas dentro de nós? O egoísmo, né? Quantos problemas mentais, físicos, o orgulho, a rebelião. Eu quero nesta hora convidar você a fechar os olhos e vamos pedir que Deus nos dê a chave da vitória em territórios que ainda nós não vencemos. Nosso Deus e Pai, essa é uma palavra de vitória para mim e para cada um de nós aqui. Nós pedimos que, assim como houve um reino de vitória na vida de Davi, nós possamos ter um reino de vitória em nós mesmos.
toca cada um de nós. E que áreas que não fomos ainda vencedores sejamos. E toda a glória seja dada a Ti. No nome de Jesus, quem crê e recebe diz.